Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Michele. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, meu amigo telespectador. Está começando agora o programa da construção civil na televisão brasileira, o Construção Dinâmica na TV, que hoje vai levar muitas dicas para você, como por exemplo, a aplicação de argamassa com rolo de textura. Falaremos sobre pisos laminados da Eucaflor. Você conhecerá a treliça plana e a sua aplicação. Também mostraremos como eliminar o mau cheiro do refluxo que vem das galerias pluviais da rua. O André da TF7 mostrará a maneira mais fácil de você eliminar a ferrugem. E para iniciarmos bem o nosso programa, vamos iniciar com o nosso quadro Força e Energia com o professor Disseia. Bom dia, Disseia, tudo bom? Bom dia, Rino. Tudo bem. O que você irá mostrar no nosso quadro Força e Energia? Hoje iremos mostrar, conforme as normas técnicas, que é a NBR 5410, a parte de emendas, segundo as normas. Inclusive, alguns telespectadores já tinham pedido anteriormente para a gente fazer essa parte aí das emendas. Então vocês vão ter uma aula sobre emendas, principalmente aos profissionais que estão iniciando ou já trabalham na parte elétrica. O professor Disseia vai mostrar a maneira correta de você fazer uma emenda. Com essas dicas, com certeza, você irá ficar muito tranquilo no tocante à instalação elétrica. Força e Energia, Construção Dinâmica na TV. Primeira coisa que a gente tem que mostrar para os colegas que querem aprender a fazer as emendas, é a questão do ferramental para fazer isso, Então a gente tem aqui algumas ferramentas aí básicas que praticamente todo eletricista aí deve ter. Começando por aqui um alicate bico fino do tipo meia cana, Então ele tem só uma parte arredondada, Então é um alicate bem usado aí para auxiliar em alguns serviços e até fazer a parte de olhais aí, Outro alicate bacana também é um alicate bico fino, mas é bico redondo, Ele é totalmente arredondado, que faz a parte dos olhais, Que seriam esses tipos aqui de voltas, fixação de geralmente parafusos ou encaixes de quadros de distribuição. O alicate mais usado do que esses dois ainda seria o alicate universal. É esse alicate aqui que ele tem um corte, E a parte de prensa dele, canivete, alguma lâmina que você possa cortar o condutor, Então, o canivete ele auxilia justamente nesse tipo de serviço. O eletricista às vezes está acostumado a cortar com alicate, às vezes quando o condutor é com vários fiozinhos, que é no caso do cabo, ele acaba deteriorando ou até tirando parte do condutor, diminuindo a seção transversal do condutor, fazendo com que os fios acabam caindo no chão. Isso diminui também a questão da capacidade de condução do condutor. Um alicate de corte, seria ideal um alicate de corte, mas que para esses casos aqui ele pode ser substituído pelo alicate universal, que tem essa parte do corte, Mas no campo é bom você ter o outro alicate de corte também, Fora isso, a gente deve lembrar, segundo a norma técnica NBR 5410, que é a norma técnica para baixa tensão, quais são os tipos de emendas aceitáveis, Então a gente tem emendas entre condutores flexíveis com condutores rígidos, entre condutores rígidos somente, entre condutores somente flexíveis também, Então a gente pode ter os três tipos aí, Fazendo a mescla entre um e outro, ou entre o rígido ou entre o flexível, Uma emenda bem conhecida aí, que popularmente o pessoal conhece, emenda por prolongamento, Então é esse tipo de emenda aqui, Ela pode ser feita, como eu falei, entre um condutor rígido e um outro rígido, entre um condutor flexível, que é o caso desse aqui com os cabinhos, e um condutor rígido, Lembrando sempre que os condutores devem ter a mesma bitola para você fazer essas emendas. Outro tipo de emenda é uma emenda de finalização, O pessoal conhece popularmente aí como rabo de rato, São esses tipos de emenda aqui que pode ser feito entre vários condutores. Aqui no caso 2 condutores, Aqui essa dobra emenda como se o fio continuasse lá na sua instalação, Entre 3 condutores, 4 condutores ou mais condutores, podendo ter um limite aí máximo aí de 6 condutores, dependendo da bitola também do teu fio, Então essas emendas elas não estão acabadas ainda, eu deixei assim para justamente mostrar como elas são feitas. Outro tipo de emenda que pode ser feita, que está entre os dois olhares aqui, é esse tipo de emenda, que é uma emenda de derivação. Tem lá um condutor principal e você quer derivar dele para uma tomada, para uma outra instalação. O pessoal ainda usa muito em sítio, chácara, lá que eles chamam popularmente de linha mestra, ou linha mestre, Aquela linha que o cara passa toda a alimentação e vai derivando conforme a necessidade de uma tomada, um interruptor e o que ele queira
fazer. Agora, outro tipo de emenda que não se deve usar, que ela dá muita má conexão, é esse tipo de emenda aqui, ó, né? Não existe um nome popular, seria tipo um prolongamento, mas isso aqui facilmente ela dá mau contato, né? Uma desunião entre ela mesmo, e existe muito em residências isso daqui feito, né? Então, se você vê que a tua emenda não está de acordo com o especificado que nós vamos mostrar hoje aí, né? Entre em contato com a gente ou com um eletricista que conheça das normas, né? Que para fazer isso para você. Esse é um outro exemplo de emenda de finalização que saiu encavalada aqui, ó, por cima das outras, né? Então, o ideal é quando você acontecer isso, cortar ela e fazer novamente. Todas as emendas acabam tendo uma perda, se forem bem feitas, né? Do mínimo 20% da capacidade de condução do condutor. Se o condutor estiver mal dimensionado, né, você vai ter uma perda de 20%, então vai dar um aquecimento maior naquela emenda. Emendas desse tipo aqui, com pouca prensagem dos cabos, né, com certeza dá muito mais do que 50%, 60% de perda de capacidade de condução. Um detalhe também importante nessas emendas é que elas têm que ter um mínimo de tamanho para serem feitas, né? No caso dessas emendas assim por derivação ou por alongamento, elas têm que ter no mínimo para cada um dos lados 6 voltas, né? Então você tem que cortar um tamanho aceitável desse condutor para poder fazer a emenda, para que ela satisfaça a exigência mínima, seja aproximadamente 50 vezes o diâmetro do condutor. Tem que ser o teu comprimento aqui, né? Mais dicas de emendas de condutores você irá assistir no próximo programa. Agora nós iremos para o nosso quadro Mão na Massa e após o nosso primeiro intervalo de comerciais. Assista agora Mãos na Massa. Bom, gente, nós não estamos no nosso quadro Revestimentos e Pinturas. Estamos sim no nosso quadro Mão na Massa com o Maurício aqui da Quartzolite. Para que você vai usar isso aqui, Maurício? A Quartzolite inovou, estamos lançando um produto chamado porcelanato espessura fina, que a grande vantagem é a aplicação com rolo de textura, tá, pessoal? Para que a gente utiliza o porcelanato espessura fina? Para porcelanatos que hoje em dia estão cada vez mais finos, né? Temos porcelanato de 3,5 milímetros de espessura, 4, 5 milímetros de espessura. Então o que acontece? Na hora do assentamento precisamos de uma argamassa também bem fina, bem específica, né? Que a gente chama de slim. Por isso que a gente vai fazer uma aplicação agora com um rolo de textura. O produto foi misturado com água, a consistência correta indicada no verso da embalagem. Aí agora o Júlio, que é o aplicador, ele está fazendo a imersão do rolo no produto. Pessoal, aqui vamos simular como se fosse um contrapiso, tá? Ele vai fazer a aplicação do rolo na base. Mas para tanto o piso tem que estar perfeito, lisinho. Exatamente, sem poeira, tinta, oleosidade, alguma coisa que possa interferir na aderência da argamassa colante. Fácil aplicação, produto de excelente qualidade da marca Weber Quartzolite. Tá, só para vocês terem uma ideia, uma aplicação de argamassa com desempenadeira denteada fica sempre numa espessura em torno de 4 até 8 milímetros, dependendo da espessura ou do tamanho da peça cerâmica. Com a aplicação de rolo de textura, a argamassa ela vai ficar em torno de uma espessura de 2 até no máximo 3 milímetros ou 4 milímetros, tá, pessoal? Então o consumo também é super baixo, fica em torno de 3,5 kg, 4 kg por metro quadrado. Agora o Júlio vai fazer a aplicação no verso da peça também, procedimento de dupla camada. Agora ele vai fazer o assentamento, pessoal. Em todo tipo de argamassa, sempre movimentos vibratórios, contato de argamassa. Isso então é considerado para piso interno? Pode ser utilizado em piso interno e também a grande vantagem pode ser utilizado como sobreposição também. De vez em quando você já tem um piso antigo, aí você quer colocar um piso em cima dele. Aí o que acontece? Você vai aplicar ele com um rolo de textura e vai fazer uma sobreposição. Então piso sobre piso, piso perfeito, tranquilo. Exatamente. Pode estar utilizando porcelanato espessura fina. Então tá aí a explicação. Agora com essa novidade, vai proporcionar economia. Você pode aplicar em pisos regulares, né? Piso sobre piso, você tem aquele piso velho, você não quer quebrar, você quer transformar o seu ambiente por um piso mais moderno, você aplica isso, desde que seja residencial. Industrial, comercial, seriam outros tipos de argamassa que ele teria que estar utilizando, somente cola flexível ou grandes formatos. Mais uma dica da Quartzolite e, claro, da Nichelle Materiais para Construção.